Olá, aqui é Ana Elizabeth Branquinho, uma primeira experiência, mas estou muito feliz de estar com vocês, de ter recebido esse convite da Casa de Maria para poder estarmos juntos aqui hoje. E justo nesse momento tão diferente e ao mesmo tempo tão especial para nós. E quando eles entraram em contato comigo, eu fiquei pensando o que eu poderia falar com vocês. E num primeiro momento eu fiquei um pouco aturdida. E aí eu resolvi acalmar minha mente, conectar com meu coração e fazer uma oração. O que os corações do outro lado poderiam estar desejando ouvir nesse dia? E me lembrei então que eu tenho o livro Pão Nosso, que para mim ele é um alimento espiritual, eu uso ele diariamente. E aí fui abrir uma mensagem. E nós vamos começar então a nossa conversa por essa mensagem. Que interessante, né? Digo, que interessante, como a espiritualidade atua. O nome dessa mensagem se chama Em Preparação, é a lição 40 desse livrinho de mensagens que vocês sabem que é de Emmanuel e que foi trazido para nós por Chico Xavier. Então, vamos à leitura. Em preparação. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Uma mensagem de Paulo a Hebreus 8:10. Começa então Emmanuel. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração, reformando a inteligência, renovando as leis, aperfeiçoando costumes e acalantando caminhos. Essa é a primeira parte, e logo que eu li esse pedaço, eu fiquei pensando assim, o que será que Emmanuel está querendo nos dizer? E eu percebi que ele fala de como até hoje no mundo o Evangelho vem sendo divulgado de muitas maneiras. Me fez lembrar que nós mesmos nos reunimos para fazermos nossos estudos e juntos nós lemos, debatemos, concluímos e cada encontro a gente vai um pouquinho mais distante. Lembrei também que em cima das parábolas de Jesus nós viajamos no simbolismo e tudo, e eu percebi que o que Emmanuel quis dizer aqui é que a espiritualidade é tão carinhosa que ela passa a mensagem sabendo que nós, nos conhecendo, que cada um de nós tem uma forma de entender. E como é muito importante que nós venhamos a compreender perfeitamente o Evangelho, ele é feito de várias formas, né? Então vamos prosseguir para ver o que ele continua nos dizendo. Mas virá um momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos, porque em verdade, se o céu nos permite espalhar a divina mensagem ao mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Gente, forte isso, né? Que a gente se transforme em traduções vivas. Olha como é que é importante do Evangelho
de Jesus, da boa nova que ele trouxe. E aí me veio a pergunta: será que nós já somos as traduções vivas do Evangelho de Jesus, da boa nova que ele trouxe no mundo? Bom, eu não sei o que vocês vão responder, mas eu fiquei pensando comigo, ainda falta bastante coisa para eu ser uma tradução desse Evangelho maravilhoso, não é? E aí eu fiquei me lembrando, nos meus estudos em neurociência, neuro, PNL, enfim, a gente aprende que a ciência diz que o que a gente vê e a gente ouve, a gente percebe. O que a gente estuda, a gente memoriza, né? E o que a gente faz, a gente aprende. Então eu fiquei pensando, a gente estuda muito o Evangelho, a gente escuta muito o Evangelho, mas será que a gente faz o Evangelho? Será que esse tempo que Emmanuel falou não está chegando? Bom, aí eu recorri ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 20, item 4, eu achei uma passagem bem interessante. Qual é o capítulo 20? É os trabalhadores da última hora. Acho que é bem próprio para agora, né? Vou ler aqui um pedacinho. Ide pregai a divina palavra. É chegada a hora em que deveis sacrificar sua propagação, os hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis às criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente às abnegações. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com vossos suores o terreno em que tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sobre reiterados golpes de enxada e da charrura evangélica. Ide e pregai. Olha só, isso nos leva a pensar que nesse momento, como eu disse, tão especial, agora se faz a necessidade de não pregar mais com palavras, de realmente atentarmos para as palavras de Emmanuel, que nos pedem para nós praticarmos o Evangelho, que nós sejamos exemplos vivos, né? Que nós possamos colocar para fora tudo aquilo que a gente vem estudando, ativar o amor, ativar tudo que é necessário para passar esse período. Então, eu anotei aqui, eu fiz um pequeno roteiro para mim e digo a vocês o seguinte, que essa hora de isolamento, e o isolamento já é o primeiro exemplo de que nós vivemos o Evangelho, porque o isolamento, ele não fala só do amor por nós mesmos, ele fala do amor e o cuidado que nós temos com o outro, porque nós sabemos que essa determinação, esse apelo foi feito em prol da saúde de muitos. Então, já atendendo a esse convite,
nós estamos colaborando amorosamente para a situação em que vivemos. A segunda ensinamento, que eu acho que é a oportunidade que nós temos de viver o Evangelho com esse isolamento, é a nossa possibilidade de introspecção. A gente se distrai muito com o mundo, mas agora nós entramos dentro de casa. E por que não entrar dentro da nossa casa, da nossa mente, do nosso coração, fazer um balanço sincero do que são os nossos temores, do que são as nossas teimosias, né? As nossas resistências em aceitar esse evangelho vivo em nós. Quais são as nossas dificuldades? A terceira oportunidade que essa situação nos impõe é nos nossos relacionamentos, né? O valor dos nossos relacionamentos, começando pelo nosso companheiro, a nossa companheira, para renovar esses laços, essa aliança, rever, com a nossa família também, não só a família de origens, pais, irmãos, como também a nossa companheira, nossos filhos. Esse convívio mais estreito, de 24 horas, o quanto de gentileza, de compreensão, de uma atitude amorosa, perceber se o outro não está controlado, o nervosismo, o medo, e acolher isso. Isso faz parte desse evangelho vivo em nós, não é? Os nossos amigos. Olha, gente, eu nunca recebi tantos WhatsApp na vida. Eu deixei, por conta de me dedicar a isso, a essa fala aqui com vocês, essa conversa com vocês, eu me distanciei do celular. Quando eu fui olhar, 298 mensagens. Eu falei, gente, eu nem tenho tanto amigo assim. Mas acontece que as pessoas estão assim tentando se ajustar a essa coisa de ficar em casa. Então elas estão querendo saber, estão querendo informações, estão passando informações, umas estão animadas, outras estão deprimidas, e a gente tem que valorizar esse relacionamento, a gente tem que cuidar, a gente tem compromisso. E como é que a gente deve agir com esses nossos amigos, sempre botando para cima a espiritualidade em toda ocasião? O que nos orientou? Orar, pensar no melhor, vibrar em luz, vibrar em paz, vibrar em cura. E é isso que nós temos que fazer e colocar para os nossos amigos. Também pensar naqueles profissionais que cuidam da gente. Nesse momento, então, nem sempre os que nos cuidaram estão nos cuidando, mas olha, ampliou o número de pessoas que estão se colocando em risco, não só nos hospitais, os médicos, enfermeiros, pessoal de limpeza, todos que fazem, as meninas da recepção, que tem que fazer o cadastro do paciente e tudo mais, mas também os supermercados, as farmácias, enfim, todos esses que estão ali para suprir as nossas necessidades nesse momento difícil. Então, sempre ao telefonar, pedir alguma coisa, gentileza, fique em paz, manda uma mensagem de gratidão no coração por essas pessoas. Também cuidar dos relacionamentos com aquelas pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui, lembrando delas em gratidão. Enfim, a nossa comunidade que começa no nosso bairro, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. E vamos irradiando isso e pensando amplamente nesses relacionamentos. E agora, minha gente, realmente nós estamos mudando toda uma mentalidade, porque você vê que nós, nessa oportunidade, nessa situação,
nós finalmente conseguimos enxergar que não há fronteiras, não há diferenças, né? E refletir a respeito dessa aprovação, porque é uma aprovação, é entender que essa situação se fez por uma necessidade de renovação, de ressignificação, de olhar para a vida de outro modo, não é verdade? E acredito que com essas experiências e essas oportunidades que nos estão sendo dadas, nós vamos crescer finalmente, nós vamos amadurecer. Cada lar, cada núcleo vai ter um aprendizado, vai poder se comunicar. Muitas pessoas também não têm o hábito de se comunicar. Deixa para lá, termina um assunto depois, sai pela rua, vou trabalhar, trabalha demais, aí volta, aí o assunto já se perdeu. Então, com tudo isso, que nós vamos fazer o enfrentamento de nós mesmos e vamos assumir as responsabilidades e os compromissos dentro dos nossos pequenos sistemas, como eu disse, familiar, social, isso vai ser muito bom para nós. Vamos pensar nessa possibilidade, vamos nos manter animados e estimulados nesse crescimento. Quando eu digo refletir, parar para pensar, seja sozinho, seja nos seus relacionamentos, não é para se pensar em culpas, se culpar, enfim, ao contrário, né? Como dizia Chico Xavier, vamos zerar a conta. Do para trás não se pode fazer nada, mas não precisamos manter a infantilidade, né? Emocional. A gente pode sim, daqui para frente, ter uma postura diferente diante do mundo. Eu tenho para mim que muitas coisas que já estavam sendo anunciadas, por exemplo, o trabalho já vem se modificando no seu formato, né? As pessoas sempre pensaram num trabalho de carteira assinada, de ir para um local, de bater um ponto, de bater de novo ponto. E há alguns anos eu já venho vendo que a liderança de si mesmo, o profissional liberal, que vai, como já começou há muito tempo essa coisa de terceirização. Então agora eu vejo, né, minha irmã trabalhando horário, não 8 horas eu tenho que falar com o meu chefe, né, meu gerente no computador. Tudo isso está se mostrando até possível nessa crise. Então, e isso também faz com que a pessoa se aproxime da família, do lar, né, que fica muitas vezes abandonado. Então, nós temos que pensar isso. Nós fomos sacudidos, mas sacudidos, de repente, postos no liquidificador, me veio essa ideia, para ficarmos juntos e misturados, para não haver separativismo. E, ao mesmo tempo, essa oportunidade maravilhosa de rever toda a construção de vida, os nossos princípios, os nossos valores. E eu penso que é isso. Eu gostaria de ler para vocês um pedaço da oração. Não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, depois fazem uma pesquisa aí. É oração nossa, também enviada pelo Emmanuel, e o Chico passou para nós, muito linda, mas essa parte final eu acho que cabe bem aqui para nós. Diz assim: Senhor, fortalece em nós a paciência para com as nossas dificuldades, para com as dificuldades dos outros, aliás. Assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela
de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Isso, gente, também traz outra mensagem do Evangelho que nós insistimos em não aceitá-la, não recebê-la, que é nós não temos controle de nada. A gente sempre fala, né? A gente sempre fala da boca para fora. Ah, o que é agora não é depois, mas a gente não quer que seja diferente. A gente programou o nosso dia, né? Às vezes a gente programa um piquenique, né? Num dia como o de hoje, quando acorda tá chovendo. Já fica danado da vida. Puxa vida, agora o que eu vou fazer com as crianças? E reclama isso e aquilo. E nós queremos controlar tudo. A gente tem que parar de querer controlar o incontrolável. A única coisa que nós temos, vamos dizer assim, escolha é quanto à nossa postura, né? Quanto à nossa decisão de como nós queremos ser, nos comportar, nos relacionar. E é isso que nos faz. Para mim, tratar o outro como gostaríamos que tratasse, né? Lidar com o outro da forma que nós temos que para nós é a melhor, é a regra de ouro do Evangelho, né? É assim que nós devemos ter em mente a nossa conduta. É isso, meus irmãos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que tenha sido proveitoso, que de alguma forma cada um de nós saia aqui refletindo. Eu gosto de repetir que essa oportunidade de estar falando com vocês é a minha forma de aprender. Quando vocês me dão a oportunidade de estar aqui falando, é porque eu estou repetindo aquilo que eu estudei, que eu quero para mim, e de alguma forma eu estou fazendo isso, e estou reforçando isso na minha estrutura emocional, na minha forma comportamental de ser. Então, eu quero agradecer muito. Lembrar, por último, que o nosso propósito, né? O propósito daquele que aceita Jesus como caminho, a verdade e a vida, é servi-lo, servir o Cristo. Portanto, meus irmãos, agora é hora de servir o Cristo. Menos reclamação, mais ação, mais oração, mais compaixão. E era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. E fico muito feliz, apesar de não ver a carinha de cada um, até me emociono, mas de poder estar junto com vocês nessa vibração de amor. Graças a Deus. E até a próxima.